Os furacões podem ser muito mais assustadores do que muitas vezes percebemos, especialmente porque eles podem desencadear terremotos. Este fenômeno surpreendente e assustador, conhecido como stormquakes, terremotos de tempestade, foi descoberto completamente por acaso não faz muito tempo. Tudo começou com cientistas tentando entender mais sobre terremotos de baixa frequência, aqueles que são tão fracos que não conseguimos sentir a vibração sob nossos pés. A Terra está constantemente vibrando de maneiras sutis e incessantes que não podemos ouvir ou ver sem o equipamento adequado. Esse zumbido geológico, por assim dizer, é impulsionado pelo movimento dos oceanos, que cobrem cerca de 70% da superfície do nosso planeta. Cientistas descobriram que esse zumbido pode, na verdade, fornecer registros úteis de acontecimentos ambientais. Para descobrir de onde vem, os especialistas usam equipamentos conhecidos como sismômetros, que podem ser comparados a ouvidos pressionados contra o solo, capazes de captar todos os tipos de vibrações, como fãs pulando em um show de ídolos, aviões passando ou até mesmo terremotos super distantes. Terremotos de baixa frequência são difíceis de rastrear a longas distâncias porque os sinais que produzem podem parecer diferentes em diferentes dispositivos de medição. Para resolver esse problema, os especialistas desenvolveram uma maneira de rastrear esses sinais combinando leituras de áreas menores, como montar um quebra-cabeça. Mas, ao fazer isso, eles se depararam com um conjunto estranho de eventos que se pareciam um pouco com os terremotos que estavam estudando, mas não eram exatamente os mesmos. A primeira coisa estranha que notaram foi que esse fenômeno específico era sazonal. Por exemplo, nunca ocorria entre maio e agosto. Isso é completamente diferente dos terremotos, que podem ocorrer a qualquer momento do ano. A segunda coisa estranha é que terremotos geralmente ocorrem mais na parte ocidental dos Estados Unidos, onde o solo se move ao longo de rachaduras na superfície. Mas essas novas vibrações estranhas se espalharam não apenas ao longo da costa oeste da América do Norte, mas também para o lado leste. Então, o que poderia estar desencadeando esse novo fenômeno? O que eles descobriram, surpreendentemente, é que muitas dessas vibrações coincidiam com o mesmo período em que grandes tempestades atingiam a América do Norte. Estamos falando essencialmente de uma reação em cadeia. Durante uma estação específica, furacões ou tempestades fortes podem transferir energia para os oceanos, criando ondas muito fortes que interagem com a Terra sólida, produzindo atividade sísmica intensa. Esses surtos de energia, nascidos de tempestades massivas, podem se irradiar por milhares de milhas através dos continentes, levando ao que agora chamamos de stormquakes. Acredita-se que este fenômeno possa desencadear terremotos de até 3,5 na escala Richter, o que significa que podem ser sentidos por muitas pessoas, mas normalmente não causam danos. No entanto, isso não significa que possamos relaxar, pois as águas oceânicas podem de fato aumentar a intensidade dos furacões, como aconteceu com o assustador furacão Melton, que recentemente deixou um rastro de destruição na Flórida. A zona azul arroxeada que você está vendo é o furacão Melton visto de uma perspectiva de satélite em 9 de outubro. Este furacão manteve ventos de 155 milhas por hora e atingiu a região com chuvas fortes, ventos danificadores e tempestades ameaçadoras à vida. Estimativas mostram que as perdas podem chegar a 34 bilhões de dólares, o que poderia torná-lo uma das tempestades mais caras na história dos Estados Unidos. O que aconteceu com o furacão Melton foi bastante complicado. Tudo começou com águas excepcionalmente quentes no Golfo do México, que agiram como um impulso, dando ao furacão a energia necessária para crescer. Além disso, houve um processo chamado substituição da parede do olho que também ajudou a torná-lo maior. À medida que o furacão Melton se aproximava da costa, algo incomum aconteceu. Ele cruzou o caminho de uma corrente de ar em movimento rápido chamada corrente de jato, que flui em alta altitude na atmosfera. Normalmente, os ventos nas partes norte e noroeste de um furacão não são tão fortes quanto em outras áreas, mas devido a essa interação com a corrente de jato, os ventos nessas partes da tempestade se tornaram muito mais fortes do que o esperado. O furacão Melton surpreendeu a todos e intensificou-se mais rápido do que vimos em muito tempo, ameaçando atingir as costas oeste e leste da Flórida com uma perigosa onda de água, colocando a movimentada área de Tampa Bay, lar de mais de 3 milhões de pessoas, em sério risco. Como Melton se tornou um problema tão grande? O problema começou no Oceano Pacífico Oriental. Normalmente,
Furacões seguem um caminho previsível, girando a partir da costa da África, cruzando o Atlântico e ganhando força nas águas quentes do Caribe. Mas Milton teve uma reviravolta em sua história de origem. Começou como os remanescentes de uma depressão tropical que cruzou a península de Yucatán e encontrou uma frente estacionada no Golfo. Assim que Milton começou, não parou mais. Quando atingiu aquelas temperaturas recordes do oceano, foi como dar-lhe uma bebida energética. A água quente e o ar úmido foram os ingredientes perfeitos para um furacão em ascensão. Rapidamente, as velocidades dos ventos de Milton aumentaram em 92 milhas por hora, passando de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5 em menos de 2 dias, o que é basicamente insano e fora dos gráficos. E se isso não fosse suficiente, o furacão Milton também passou por esse processo chamado substituição da parede do olho. Agora, furacões giram em torno de um olho principalmente claro no centro. Mas durante a noite Milton começou a formar novas bandas de chuva em suas bordas externas, criando um segundo anel em torno de seu centro. Este processo ajudou Milton a crescer ainda mais, espalhando as velocidades do vento e dando-lhe uma pegada maior, como se estivesse trocando de pele e se preparando para se tornar ainda mais poderoso. Além disso, o furacão Milton teve uma pequena oscilação em sua trajetória, o que mudou seu rumo. Você pode pensar nisso como um peão giratório que é empurrado e oscila um pouco antes de encontrar seu equilíbrio novamente. Essa oscilação significava que algumas áreas poderiam ser atingidas fortemente ou serem poupadas do pior da tempestade. Felizmente, o furacão Milton enfraqueceu um pouco devido a algumas mudanças complicadas nos ventos da atmosfera até finalmente atingir a Terra. Depois disso, moveu-se através da península e seguiu para o mar, rapidamente perdendo força ao se afastar das águas mais quentes. Embora os danos tenham sido significativos, a boa notícia, se é que se pode chamar assim, é que os especialistas esperavam, honestamente, que as coisas fossem muito, muito piores. No entanto, isso levanta uma questão: quão perto a velocidade do vento de Milton estava do máximo? Ou, em outras palavras, existe um limite para quão forte um furacão pode se tornar? Bem, a resposta é sim, há um limite de velocidade para os ventos de furacão, mas não é um número fixo. Atualmente, a tempestade mais forte pode atingir cerca de 200 milhas por hora, mas essa velocidade máxima pode mudar dependendo de muitos fatores, como o calor no oceano. Pense no oceano como combustível para os furacões. Quanto mais quente a água, mais combustível essas tempestades têm para trabalhar. Os especialistas acreditam que, à medida que os oceanos continuam a aquecer, eles podem aumentar as velocidades dos ventos e os impactos dos furacões, tornando-os muito mais fortes. Mas outras coisas também podem ajudar a determinar quão intenso um furacão pode se tornar. Por exemplo, o calor no ar e a temperatura no topo das nuvens importam, pois também afetam a rapidez com que o calor se move da superfície do oceano para o topo da tempestade. Algumas estimativas sugerem que as velocidades máximas dos ventos poderiam chegar mais perto de 220 milhas por hora até o final do século, então é definitivamente algo que os especialistas precisam ficar de olho para ajudar a prevenir desastres futuros. À medida que avançamos, é essencial continuar pesquisando e estudando essas tempestades. Quanto mais as entendermos, melhor poderemos nos proteger e proteger nossas comunidades. É isso por hoje. Se você matou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Ou, se quiser mais, clique nesses vídeos.